Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao quintal do Renan. No vídeo de hoje chegou o grande dia, hein? Ó, a gente vai começar a reforma dos canteiros. Eu tinha começado a gravar o vídeo mostrando um pouco aqui do canteiro e tudo mais, mas chegou minha sogra, meu sogro. Eu aproveitei, ó, aqui tinha bastante alface, beterraba, algumas coisas já colhi, já dei para eles. Aproveitar, né, que a gente não ia conseguir consumir tudo, já ia levar para eles, então já aproveitei, tá? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Eu fiz esses 3 canteiros. Eles são muito produtivos, atende a gente bastante no dia a dia, mas ó, eu deixei, né, sem muito cuidado e deixei também todas os plantios, né, darem sementes, ó. Então aqui a gente tem semente de rúcula, muita semente de alface, alface vermelha, alface crespa, né? Tem as couves aqui, né? As couves estão gigantescas, a gente está comendo um monte, ó. Isso porque tem alguns bichinhos, né? A gente precisa dar uma cuidada. Ó, até o almeirão aqui, ó, ele estolou, tá vendo? Olha que lindo também, ó. A salsinha, olha a flor da salsinha. Eu nunca tinha visto flor de salsinha, primeira vez que eu vejo. De semente de salsinha, né? Vai dar aqui. Tá, e por que eu deixei cebolinha também, ó, semente de cebolinha? Por que eu deixei dar semente, né? Porque dando semente aqui no local, né? As sementes, né, pegam resistência aqui pro local, elas se adaptam ao local, né? Então, vamos tirando algumas gerações aqui e elas cada vez vêm mais bonitas, entendeu? Porque elas se adaptam ao local, tá bom? Apesar que a gente vai mudar um pouco, vai colocar alguns insumos externos, enquanto a gente não constrói um minhocário ali, né? Mas, ó, tem um monte de coisas. Eu queria mostrar um pouco para vocês de cada coisa, dá para fazer vários vídeos. Olha, hoje a gente colheu um pouco de cenoura com a minha filha, foi muito divertido. Ela comeu a cenourinha pequenininha que ela colheu aqui, né? Então essa horta é um pouco para isso também, né? Não só para consumir, né? Mas para minha filha se divertir também, né? E aqui, pessoal, a gente tem algumas missões para fazer e nós vamos fazer em alguns vídeos, tá? Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer com esses canteiros? É colher o máximo de coisa que der, né? Processar as coisas. Então, olha, as pimentas aqui, ó, estão lindíssimas. Estou só esperando elas madurarem para mim fazer a conserva. Eu amo pimenta de moça no vinagre. Minha mãe ensinou a fazer, fica muito bom. Então vamos colher, processar tudo que der para processar e vamos reviver esses canteiros aqui, né? Aqui, ó, a grama ela veio bem. Então eu tinha colocado papelão embaixo aqui do canteiro, mas não segurou não, tá? Então ela veio, não tem problema, a gente tira aqui. Embaixo desses canteiros eles tem troncos, tá? Então, como a caixa é um pouquinho alta, para encher isso aqui de terra dá trabalho, principalmente se for terra comprada, né? Que eu comprei um pedaço, carreguei bastante de terra de aterro, né? E aí, para completar, embaixo eu coloquei bastante troncos, coisas que eu fui pegando na casa do meu pai, para já ir construindo um banco de nutrientes para o futuro, tá? E aqui então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, né? Resumindo, a gente vai tirar todas as ervas, né?
as espontâneas daqui e a grama, tá? Limpar o máximo das colheitas e eu comprei algumas coisas pra gente estar usando. Então, aqui tem alguns sacos, ó. Eu comprei esterco de gado, tá? E eu comprei terra vegetal, certo? Então, 4 sacos de esterco, 4 sacos de terra, que é o que eu vou usar. Um saco para cada canteira e mais um a gente vai distribuir aqui nas plantas, né? Nas árvores principalmente. Fora isso, eu comprei um saco de calcário e um NPK 12612, tá? Pra gente estar usando uma adubagem não orgânica, química, né? Enquanto a gente não tem oferta do próprio local, né? A ideia é fazer compostagem aqui, fazer uma sucessão para poder nutrir a horta e as plantas, certo? Fora isso, tem 2 missões também que a gente tem que fazer, que ainda não deu tempo. Ó, olha o tamanho que tá isso aqui já, que é plantar essa batata doce aqui, ó, que tá na água brotando, certo? Ó, tá aqui na água brotando. A gente tem que plantar ela e plantar esse tomateiro aqui também, ó, que eu tirei os estolões, né? E pus aqui na água para virar raiz, ó. Já passou muito, ó, tá vendo? As folhas estão até chateadas aqui, com baixa nutrição, porque já passou muito tempo aqui de plantar. Isso aqui tem que ficar 1 semana e meia no máximo na água e depois já pôr na terra, tá? Mas como tava cobrindo aqui, eu tive que ajudar bastante, tive que fazer bastante coisa, foi ficando e acabou que essas coisas ficaram para trás, né? Que é o que a gente precisa fazer agora, tá? E aquele tomateiro e a batata doce vem para cá, tá? Então, olha, esse tomate aqui, num dia de extremo calor que fez aqui, ele queimou as folhas, tá? Então, aqueles tomateiros vão substituir esse pé aqui, os 2 pés eu vou colocar aqui, né? A gente vai podar essas espontâneas aqui, ó. Então tem caruru, tem quebra-pedra, tem beldroega, é tudo coisa boa, tá? As espontâneas, ó, é tudo coisa boa, coisa que dá para consumir. Mas aqui é para ficar um local um pouquinho mais organizado, né? Tá vendo, ó? Tomatinho tá vindo, aqueles tomatinhos que a gente fez o tutoramento, né? Esse aqui não queimou, ó. Ele já foi bastante e já tá começando, ó, a vir os cachinhos de tomate, tá vendo? Então, ó, tem 2 cachinhos lindos aqui, ó, certo? Já estão vindo. Tem um broto lateral aqui embaixo, ó, que dá pra gente tirar, né? E esse outro aqui que tá maior, porém ele queimou também com o sol, tá? Essa área aqui eu não irrigo, nada de irrigação nessa área, tá se mantendo só por conta da cobertura vegetal aqui, né? Mas esse carinha aqui eu vou ter que dar uma poda nele, que deu uma queimada e a planta deu uma sentida, parece que tá com alguma doença. Mas eu vou dar uma cuidada nela, talvez cortar mais embaixo, deixar um dos estolões sair, né? Não sei o que eu faço aqui. Provavelmente dá dó, mas provavelmente vai ter que cortar esse pé aqui, né? Olha aqui o tamanho que tá o cará insulina, né? Já tá gigantão. O feijão já tá invadindo aqui, ó. Ó, o feijão aqui, né? Já tá invadindo o corredor. Isso, o tomatinho, ó, o feijão já tomou conta dos pés de tomate, né? Uma das coisas muito importantes aqui, ó, é esse pé de guaco aqui, ó, que já tá também, ó, sendo engolido aqui pela vegetação. Não é essa a ideia, né? É que eles recebam um pouco mais de sol aqui para eles prosperarem, tá? Então tem uma brotação ali e essa brotação aqui,
A gente vai ter que cuidar um pouco melhor delas, tá? E a batata doce, a ideia é colocar aqui para cobrir esse solo. Então tudo aqui, ó, o chão disso daqui vai ser chão de batata doce. Pelo menos essa é a ideia inicial. Vamos plantar e ver o que acontece, certo? E aí a gente vai pondo plantas que são mais altas, né? Então, que nem um quiabo aqui, que tá vindo, né? Bonito, olha que lindo que tá. Um boldo, né? Vamos trazer algumas coisas, ó, tem bastante boldo aqui também. Os tomates, os tomatinhos, ó. Por mais que o pé tá judiado, ó, já tá com os tomatinhos, né? Tem alguns outros tomates aqui, ó, que já era pra estar tudo torado, não deu tempo, preciso ir lá pegar mais bambu, né, pra gente fazer, e por aí vai, né? Então temos várias missões aí para fazer, e hoje eu vou começar pelo canteiro, mas é isso, gente, vamos lá, vamos iniciar o primeiro vídeo aí da reforma da horta e do cuidado com as plantas. Vamos seguir aí até a gente conseguir deixar tudo redondinho e bonitinho, que vai ter o aniversário da minha filha. E aqui tem que ficar bonitinho, apresentável também, né? A estética importa. Ela anima a gente a cuidar mais, né? E vamos lá, gente. Espero que vocês gostem, acompanhem aí, né? E vamos começar dando uma capinada aqui e a gente vai conversando, tá bom? Então, meus amigos, ó, parei aqui um pouquinho para mostrar para vocês. A grama, ela tá dando mais trabalho do que eu pensava, tá? Ela tá bem enraizada, ó, tá vendo? Bem enraizada. Eu quero tirar o máximo com as raízes que eu consigo, mas ó, não vai ficar 100%. Grama é assim mesmo, tá? O que a gente vai fazer para que isso não aconteça de novo? A gente precisa cobrir esse canteiro com cobertura, né? Com cobertura vegetal morta, porque é sempre assim, né? Onde a terra está descoberta, as plantas vêm e cobrem a terra. É assim que funciona, tá? E para cobrir, a gente vai usar aquilo ali, ó, as podas da grama, tá? Então tá vendo ali, ó, tem um monte ali que eu deixei secando, tá? Que é da poda do quintal inteiro. Parece que tem pouco ali, mas é um volume considerável. E a gente consegue cobrir tudo aqui. Na época que eu fiz, eu cobri todo aquele canteiro lateral lá e esse primeiro aqui. Eu consegui cobrir isso, né? Acredito que com aquilo ali a gente consiga cobrir esses três. Se não cobrir, ó, já preciso da outra poda na grama e já cubro também, tá? Então a ideia aqui é arrancar tudo e fazer a cobertura com matéria morta, né? E seca, para conservar a umidade e também que não brote mais matinhos, pra gente não ficar podando, certo? Não ficar capinando, né? Aqui, ó, pessoal, a madeira que eu coloquei, ó, já tá decompondo, ó. Olha, isso aqui é uma esponja, isso aqui tá úmido, tá vendo? Isso aqui, ó, era um galho bem resistente, ó. Faz um tempo já que eu pus, acho que faz uns 8 meses, tá vendo? Ó, já, né, madeira não tratada, já tá indo. Isso aqui é excelente, é exatamente isso que eu queria, tá bom? Que os fungos aqui e os bichinhos comecem aqui, né? Se tiver melhor, melhor ainda. Mas a gente cultivar uma biologia aqui nesse solo, né? Então, embaixo de tudo, ó, tá com madeiras, tá? Tem umas goiabeiras aqui, olha.
Isso aqui é goiabeira. Essa aqui vai demorar, mas ó, já tá vindo. Tá, as partes mais finas já tá amolecendo. Certo? Goiabeira é uma madeira dura, né? Então ela dura mais. Mas aqui é isso, ter paciência e ir fazendo, tá? A terra tá relativamente boa. Ó, as raízes de alface, ó. Eu tô tirando, mas podia deixar aqui no próprio local. É que eu tô mexendo bastante a terra aqui. Não é pra mexer, tá? A ideia é que a gente não fique revirando a terra. É que a gente faça uma permacultura, uma cultura mais permanente. Por mais que as plantas sejam rotativas, mas a cultura é mais permanente, sem ficar agredindo o solo, essas coisas. Mas é o começo, é um processo, né? Se a gente for pensar no ideal, a gente não faz nada, né? Então a gente tem que fazer o bom e mirar o ideal, certo? E fazer o melhor que a gente tem. Essa é a vibe, né? Então vamos continuar aqui. Eu vou pegar uma pazinha agora, que na enxada, por causa das madeiras enterradas, não tá dando para capinar tão fundo, né? Eu vou pegar uma pazinha e ir tirando com calma aqui toda essa grama, tá bom? Vamos lá. Olha, meus amigos, tive que cavar bem mais do que eu gostaria, mexer bem mais a terra, porque ó, tá cheio de raízes de grama, tá bom? Uma coisa que eu observei as raízes do alface. Eu sempre tirava as raízes do canteiro e gente, aqui ó, ela tá numa umidade, a terra tá bem seca, né? Não sei se dá pra notar, mas a raiz tá numa umidade, então tipo, cria um ecossistemazinho assim em volta, sabe? Então eu não vou tirar mais não, vou deixar sempre a raiz, que dá uma preservada ali no local. Eu fazia bastante cultivo em vaso, né? No vaso a gente é bem instruído assim a sempre tirar as raízes para livrar para outra planta, mas no canteiro acho que dá para deixar, só cortar mesmo, deixar ali sem mexer na terra. Acho que vai ser uma boa estratégia que eu vou tentar usar. Tá, agora falta tirar ó, as que tá no pé das pimentas. Eu não queria mexer muito nos pés da pimenta. Vou tentar ir na maciotinha, bem devagarinho, para não abalar as plantas, né? Que estão com lindos frutos, certo? Mas estamos quase acabando essa etapa de limpar. E é sempre assim, a gente planta, se você deixar o canteiro sem planta que você plantou, as outras plantas vão tomar conta, certo? Então, enquanto ela estava cheio de plantinha minha, não tinha uma grama. Aí fui colhendo, né? Não fui repondo, foi dando e lotando de grama aqui, certo? Maravilha, vamos lá, vamos fazer aqui bem delicadamente essa parte das pimentas.
Aí, meus amigos, olha que maravilha. Ligou a irrigação sozinha aqui. Deu 6 horas, liga a irrigação, né? Vou até desligar, aproveitar aqui, porque depois eu ligo, né? Agora eu vou mexer ali, o máximo que der, aproveitar o sol. Isso aqui é muito bom, tá? É 2 pilhas que vai aqui dentro, ó, e dura muito tempo. E é um excelente sisteminha para controlar a irrigação, facilitou minha vida demais. E é uns R$80 do Mercado Livre, mas tem mais barato na China. Bom, tirei o máximo que deu aqui, vamos dizer assim, né? Eu investi um tempinho aqui, ó, ainda tem bastante raízes, ó, tá vendo? Vai dar um pouco, vai ter que ser um trabalho do cotidiano, né? Então, ó, perigo, começou a ser a raiz da pimenta. Mas vai ter que ser um trabalho cotidiano. Então, toda vez que eu vier aqui no canteiro, se eu ver alguma, eu vou ter que ir arrancando e cobrindo, né? Ó, porque espalhou bem espalhadinho, mas faz parte. Tem bastante raízes que vai brotar um monte aqui, mas tá bom. Vou passar um rastelinho. Mas olha, as pimentas, ó, todas estão livres, só chegar uma terrinha agora, né? Ó, tá vendo? Olha, isso aqui vai brotar tudo, você tá vendo? Mas tá bom. Vamos espalhar aqui, vou passar um rastelinho, espalhar um esterco, um calcário, um adubinho e uma terrinha vegetal por cima e vamos cobrir. Esse é o plano, né? Então, vamos lá. Acompanhe aí. Bom, meus amigos, passei um rastelinho só para desencargo de consciência. Agora a gente vai pegar e vai espalhar um esterquinho, tá? Tô pegando uma tesoura aqui, só para cortar o saco, pra gente espalhar. E aí a gente vai conversando agora, né? A ideia, pessoal, que eu tenho em mente pro quintal, ao longo dos anos, é tentar colher o máximo de coisas do quintal. Então eu queria ir no mercado para comprar arroz, feijão eu queria ter em casa, mas comprar arroz, feijão e carne, certo? O resto eu queria ter tudo no quintal. Então tudo que é vegetal, tudo que é ovo de galinha, né? Carne de peixe, eu queria ter tudo no meu quintal. E é um sonho, né? É um sonho de poder construir um quintal que me forneça isso. Eu estudei bastante para me preparando, né? Cultivando esse sonho que eu tenho. E é isso. Eu vou tentar, né? Conforme for passando os anos, ir incrementando e cada vez plantando mais, fazendo análise do que dá certo aqui comigo, o que eu vou bem, o que eu vou mal, e melhorando sempre, né? Mas essa é a ideia, tá? Olha, é bastante esterco, viu? Bastante esterco. Eu acho que vai dar e sobrar. Acho que se eu espalhar isso aqui é até demais. Mas eu vou espalhar. Sem medo de ser feliz, que é uma inserção grande externa que eu estou fazendo. A ideia é que conforme o tempo passe, eu dependa menos de insumos externos, tá? Cada vez mais internamente. Olha o tronquinho aqui, eu internamente consiga produzir aquilo que eu preciso para manter aqui mesmo, certo? E é isso, né? O esterco tá bem curtido, ó, ele não tá com cheiro.
tá seco. Não sei se isso é bom, na verdade. Mas é uma bela de uma comidinha dos bichinhos, né? Aqui, gente, uma dica que eu dou é assim. Até planta de qualquer jeito, mesmo que seja do jeito mais tosco possível. Quando eu morava sozinho no meu primeiro emprego, eu morava numa kitnet. Eu plantava em garrafa PET. Então cortava a garrafa PET no meio, não no meio de pé, no meio de lado. Plantava almeirão e rúcula. Gente, 4, 5 garrafas PET eu comia almeirão todos os dias. Então era menos uma coisa que eu comprava no mercado. Porque eu sempre tive bastante salário na casa dos meus pais, né? E ganhando R$800 por mês. Já dependia muito da minha mãe para várias coisas e já era um aperto, né? Para ela conseguir pagar a faculdade, tudo. Então, pelo menos me manter, eu tinha que me manter, né? E isso me ajudou bastante. Era um escape também, né? Do trabalho, cuidar das plantinhas. Então, plantem, mesmo que não seja o ideal, mesmo que não seja o bom, vocês vão colher. E conforme passa o tempo, vocês vão melhorando, né? O importante entender é, o tempo sempre está passando, né? E por conta disso, a principal variável é o tempo. Tudo leva tempo, né? E quanto mais a gente plantar e cuidando, né? O tempo vai passando, as coisas vão dando frutos, certo? Tô vindo aqui pegar o calcário agora, tá, gente? O calcário já é um saco meio desajeitado. Acho que eu até exagerei. Devia ter pego um saquinho menor. Aqui, ó. Né? Parece que tem um sítio, né? Mas tá bom, certo? Calcário e o NPK, ó. Certo? Comprei o NPK geral. Esse é o 12-6-12. Eu queria o 10-10-10, não tinha. Aí me recomendaram esse. Não manjo muito. Confesso que eu preciso estudar um pouco mais essa parte de adubação química, que eu não entendo muito. Estudei bastante as coisas orgânicas, né? Mas a química é um recurso interessante, tem os seus problemas lá, bibibi, bababó. Entretanto, todavia, é um recurso que não dá para se ignorar, certo? Porque com um saquinho desse, fácil de armazenar, fácil de gerenciar, a gente dá uma fortalecida nas plantas muito boa, né? Então, por mais que o objetivo seja tudo orgânico, bibibi, bobobó, isso daqui não tem como se ignorar, né? E a pessoa que não leva isso em consideração, às vezes sofre por um preciosismo, né? Então, não vou colocar muito, vou colocar uma mão aqui ou duas. Vamos espalhar assim, ó, certo? Acho que umas 3 mãozadas, vai. Dá uma espalhada só para dar uma fortalecida aqui, até que o ecossistema esteja estabelecido, tá bom? Eu queria muito fazer o minhocário, talvez depois que eu fizer a festinha da Nina, que tá sendo muito corrida, tem muita coisa para fazer, ajeitar em casa para receber as pessoas, né? Primeira festa que a gente vai dar em casa. Já faz mais de 1 ano que a gente tá morando aqui.
tá? Então preciso... A gente que vai fazendo as coisas, hein, não tem muito dinheiro, a gente vai fazendo devagar, a gente vai fazendo a gente mesmo. E as coisas demoram. Então não tem muito o que fazer, né? Por mais que a gente consiga separar um pouquinho para investir todo mês, né? Mas tem milagre. E como a gente trabalha para os outros também, né? O nosso bem mais precioso é o mais escasso, que é o tempo. Então, se eu tivesse tempo, eu estava fazendo compostagem, pegando um insumo externo, fazendo compostagem, fazendo minhocário, galinheiro, né? Mas não tenho tempo, preciso ir trabalhando com o que eu tenho, certo? Espalhamos aqui o esterco, dá uma arrochadinha aqui só para organizar um pouquinho aqui, distribuir. E agora a gente vai pôr a terra vegetal, certo? Dar uma misturada e jogar o calcário por cima. Tá bom? Acho que eu vou até jogar o calcário agora, pra falar a verdade. Uma distribuição mais ou menos uniforme, tá ótimo. Ai, como é que eu vou gerir esse saco de calcário ali, hein? Tem como a gente fazer uma espécie de análise de solo com base nas plantas espontâneas que vão nascendo, tá? Então, de acordo com a característica do solo, certas plantas espontâneas vêm. Hoje, com inteligência artificial, com um chat GPT da vida, a gente consegue fazer essas análises. Lógico, tendo em vista que o chat GPT não faz milagre, né? E alucina muito. E esse é o termo adequado, alucinação. Né? Essas IAs, elas inventam muita coisa. Mas dá pra gente ter um bom feedback e saber o que usar na terra, né? De acordo com as próprias plantas que nascem. Tá? Então, não fiz nada disso. Tô indo no feeling aqui, que já tá muito bom, né? É o básico. Um esterco, um NPK, um calcário. Então, põe as plantas depois de um tempo e sente o que acontece, certo? Empiricamente. E a gente vai iterando assim e tentando colher. Tentando não, né? Colhendo muito. Porque desses 3 canteiros aqui eu não tô dando conta de comer. Então tá cheio ali e eu não consigo comer. E só tem 3 canteiros. E nem são canteiros tão grandes assim. São canteiros médios. Então, plantar é muito bom. Plantar é coisa maravilhosa. Todo mundo deveria plantar em casa, plantar na comunidade, nos espaços comuns, ter mais hortas comunitárias, mais subsistência comunitária. Cada dia que passa a gente está se isolando mais e mais, e é complicado. O ser humano tá numa fase que, olha, vamos mexer com a mão aqui mesmo, né? Só para dar uma... Vamos pra lá e pra cá. Dar uma chegada de terra nos pezinhos, que já deu uma balada com essa muvucação que eu fiz. Ai. Rapaz, agora ficou bom, hein? Esse canteiro vai ficar tunado.
este canteiro vai ficar tunado. Vamos tirar bastante coisa. Já vamos começar com o resquício da safra passada, que são essas pimentas. Isso aqui é pimenta? É pimenta. É pimenta. Parece pimenta biquinho. Pimenta pequenininha. Ah não, tá aqui grandinha. É só as brotações mesmo, que legal. Apesar que é um pé apartado aqui, viu? Será que veio uma pimenta biquinho no meio? Estranho. Ai, ai. Rapaz do céu. Levamos aí umas 2 horas para fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Então, olha aí. 2 horas de dedicação à reforma de um canteiro por completo e com resultado relativamente satisfatório. Certo? Aí. Maravilha. Foi. Agora vamos espalhar a terra vegetal, que acaba sendo uma camada de cobertura, porque ela é uma terra feita meio que de decomposição de galhos e podas, né? Então ela não é bem uma terra, né? Ela é mais um composto orgânico, provavelmente algum consórcio com a prefeitura de pegar poda, essas coisas. Que é um dos, se eu tivesse sítio, essas coisas, uma das coisas que eu tentaria fazer, compostagem, vender compostagem. Às vezes fico sonhando com essas coisas, sabe? Pensando o que eu ia fazer se eu fosse milionário e não precisasse mais trocar o meu tempo por dinheiro. Ai, ai. Bora. Tá vendo? É uma compostagem aqui, ó, mas você vê que é de troncos. Ó, tá até quente. Não sei se é por causa do sol. Acho que sim. Né? Isso aqui acaba agindo como uma espécie de cobertura também, igual a grama, tá? Então, por isso que eu quis pôr por último, porque é uma camadinha de biomassa aqui que vai sendo decomposta, mas também serve como cobertura. Beleza? Acho que um saco foi pouco. Se tivesse mais, ia ser bom. Mas é o que tá tendo, já tem. É o que o dinheiro do mês, isso já foi parcelado, né? Então, porque todas essas coisas, gente, custa, né? Então, economiza tempo, porque não foi você que fez, você não fez a compostagem, não fez essas coisas, mas custa dinheiro. E aqui, como eu quero dar um gás e deixar bonitinho pro aniversário, eu dei uma investida. Gastei uns R$300 aqui nesses insumos, 200 e lá vai fumaça. É isso, gente. Não tenho dó de gastar com essas coisas. Eu não bebo, eu não fumo. Raramente saio de casa. Agora que é um pouco mais difícil de
economizar, porque a gente tem a nossa filha, né? Mas a vida inteira foi guardando dinheiro para dar de entrada na casa, construir a casa, parcelar o que tiver que parcelar e garantir um teto acolhedor, um teto que seja a realização dos sonhos, né? Esse foi o plano e deu muito certo. 15 anos fazendo esse plano. E deu muito certo, graças a Deus. Estamos colhendo os frutos. Olha aí, gente. Muito bom, hein? Muito bom. Vamos dar uma voltinha por aqui para vocês verem. Olha aqui, meus amigos, ficou muito bom, hein? Tá vendo? Colocamos aqui o esterco, que se Deus quiser atrair umas minhocas para consumir essa matéria. Colocamos um pouco de calcário para tentar dar uma corrigida. Colocamos um pouco de adubo químico. E colocamos uma terrinha vegetal para servir de matéria orgânica também e uma espécie de cobertura. Agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai pegar aquela grama, vai espalhar aqui por cima e a gente vai regar. Certo? E vamos considerar os trabalhos de hoje encerrados, que eu acho que não vai dar para fazer muito mais coisa que isso. O sol já está indo embora. Hoje foi um dia bem corrido, choveu um pouco. Choveu não, né? Ficou feio o tempo. Mas é isso, a gente trabalha com o que a gente tem, certo? Um por dia já deixa meu cérebro confortável, minha consciência confortável. Se eu conseguir fazer um por dia, em uma semana eu acabei de fazer tudo que eu quero. Então faltam aqueles 2 canteiros, ali a lateral, e cuidar das árvores aqui. Acabei de receber também as mudas das árvores que eu vou pôr na frente de casa, que agora, para tirar a documentação de moradia, o habite lá, precisa ter árvore na frente de casa. Na época que eu comecei a construir não precisava, mas agora tem uma lei municipal que exige, então vou ter que cortar minha calçada e plantar uma árvore ali. Então compramos a muda, acabei de receber, preciso plantar isso também, porque tem prazo inclusive isso. Tá bom? Vamos lá pegar a graminha e espalhar aqui e ligar a irrigação. Bora! Gente, ficou muito bom, tá? Melhor do que eu imaginava até. Espalhei aqui a palhada, né? Que é a grama que eu cortei. A grama ali não vai dar para fazer os 3 canteiros. Da outra vez rendeu mais. Acho que a grama estava maior, né? Mas ainda agora dá para mim podar de novo a grama e pegar mais um pouco de material. Tá, pra gente continuando. Se eu conseguir fazer esse canteiro aqui, né, como já consegui, e fazer as árvores, ó, como essas que eu já comecei, já tá bom, tá? Se a grama continuar a brotar, aí eu vejo o que eu faço. Se eu compro uma lona de cultivo, aquela lona branca, né, coloco no canteiro e aí acaba essa história. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês fariam algo diferente, alguma dica que vocês tenham para me dar. Que eu sempre estou estudando, sempre quero aprender mais. Tá bom? E nada mais justo
do que a gente trocar conhecimento, tá bom? Obrigado a todos que assistiram, curtam, compartilhem o vídeo, comentem aí, tá bom? E até o próximo. Tchau!